os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais. Esses agentes públicos que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios são remunerados exclusivamente por subsídio, cuja fixação ou autorização é matéria reservada à lei específica, observada em cada caso a respectiva iniciativa. O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração do subsídio dos governadores ou vice-governador, dos secretários do Estado, às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral, ofendeu o inciso 8º do artigo 37 e inciso 8º do artigo 49 da Constituição Federal. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie remuneratória para o efeito de remuneração de servidor público, exceto algumas situações previstas no texto constitucional. Doravante, o inciso 14, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computadas nem acumuladas para fim de concessão de acréscimos ulteriores. A emenda constitucional 19 de 98. A remuneração do servidor paulista, a sexta parte, a parcela não caracteriza gratificação por tempo de serviço, mas melhoria de vencimentos alcançada com implemento de condição temporal, integrando-se o servidor ou servindo de base a outra, seja, a outras parcelas. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dessa Corte, o qual entende que as vantagens pessoais incidem na gratificação de produtividade, porque compõe o vencimento do servidor. Doravante, a acumulação de vantagens concedidas sobre o mesmo título, a vedação constitucional no artigo 37, inciso 14, o adicional bienal e quinquênios, acréscimos à remuneração que tem o tempo de serviço como fundamento. Entretanto, o inciso 15, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos serão irredutíveis, ressalvados os dispostos no inciso 11 e 14 desse artigo, e nos artigos 39, parágrafo 4 e 150, inciso 2, e 153, inciso 3, e 153, parágrafo 2º, inciso 1, a redação da emenda constitucional 19 de 98. O texto de retribuição estabelecida possui o que? A emenda constitucional 41 possui eficácia imediata, submetendo que as referências de valor máximo nele discriminada todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estado, Distrito Federal e município, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. Entretanto, o STF reconheceu assistir no tema em análise à integração do salário família sem limitação ao estipêndio funcional. O direito, ora, postulado sem qualquer restrição, desde que se trate de servidor público que tenha ingressado no serviço público antes do advento da lei, a emenda constitucional 20 de 98. É compatível com a Constituição a redução da gratificação especial de retorno à atividade, seu ingresso e reingresso de servidores públicos aos quadros ocorreu após a edição da Lei Estadual 10.916 de 97. Entretanto, o STF fixou o que a jurisprudência no sentido que não há direito adquirido a regime jurídico funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando de excesso de caráter pecuniário. O STF pacificou
a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do Instituto da Estabilidade Financeira e sobre ausência de direito adquirido a regime jurídico. Nessa linha, a Lei Complementar 203 de 2001 do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição de remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República, no artigo de 98, para dar aqui cumprimento aos princípios da irredutibilidade da remuneração. Doravante, percebe que, de antemão, é da jurisprudência do Supremo Tribunal que não pode o poder público opor à guisa, por exemplo, de direito, a garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz conquista jurídico-social outorgada pela Constituição da República a todos os servidores públicos, em ordem a dispensar-lhe especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado. Essa qualifica tutela de ordem jurídica que impede que o poder público adote medidas que importe, especialmente quando implementadas no plano infraconstitucional, em diminuição do valor concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos. A cláusula constitucional da irredutibilidade dos vencimentos e proventos, que proíbe a diminuição daquilo que se tem em função de que prevê no ordenamento positivo. O inciso 16. Entretanto, senhores, a readmissão de empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista, a acumulação de proventos e vencimentos é inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 453 da CLT e com a redação da Lei 9.528 de 97, que é porque permite como regra a acumulação de proventos e vencimentos, vedado pela jurisprudência do STF, que é porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. O artigo 11 da Emenda Constitucional 20 convalidou o reingresso até a data da sua publicação do inativo no serviço público mediante concurso. Tal convalidação alcança os vencimentos em duplicidade quando se tratar de cargos acumuláveis na forma do artigo 37, inciso 16 da Magna Carta. Entretanto, a linha A, por exemplo, poderão acumular a de 2 cargos de professor, emenda 19 de 98. O STF tem reconhecido a presunção de má-fé do servidor que, embora notificado, não faz a opção que lhe compete. Demissão de recorrência que se assentou em processo administrativo regular. Verificada a ocorrência dos requisitos do artigo 133, parágrafo 6º da Lei 8.112 de 1990. O magistério, a acumulação de proventos de uma aposentadoria com 2 remunerações, retorno ao serviço público para concurso público antes do advento da Emenda Constitucional 20 de 98, essa possibilidade é possível, a acumulação de proventos oriundos de uma aposentadoria com 2 remunerações, quando o servidor foi aprovado em concurso público antes do advento da Emenda Constitucional 20, o artigo 11, convalidou o reingresso até a data da sua publicação do inativo no serviço público por meio de concurso. A convalidação alcança os vencimentos em duplicidade, se os cargos são acumuláveis na forma do disposto do artigo 37, inciso 6 da Constituição do Brasil, vedada, todavia, a percepção de mais de uma aposentadoria. A acumulação de proventos e vencimentos, somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou emprego acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição. A inaplicabilidade à espécie da Emenda Constitucional 20, porquanto não admitida a acumulação não ativa
de 3 cargos de professora. Entretanto, é possível a acumulação de 1 cargo de professor com o emprego de seletista e professor. Interpretação harmônica dos incisos 16, 17 do artigo 37 da Constituição, nossa mãezinha constitucional. Está aí na cabeça. Vamos à linha B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Emenda Constitucional 19. A acumulação de emprego de atendentes de telecomunicações de sociedade e economia mista, com cargo público de magistério, quando viável em recurso extraordinário, o reexame das atribuições daquele emprego, atividade de telefonista, correto, assim, é o acordo recorrido no sentido de se revestirem elas de características simples e repetitivas, de modo que se afastar-se a incidência do permissivo do artigo 37, inciso 6, a linha B da Constituição. Entretanto, senhor, a linha C, a redação original do artigo 37, inciso 16 da Constituição, a linha C, autoriza apenas a acumulação de 2 cargos privativos de médico, não abrangendo que os cargos privativos de profissionais de saúde, contemplados posteriormente à Emenda Constitucional 34 de 2001. A Constituição prevê a possibilidade de acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, em que se inclui os assistentes sociais. O artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição, autoriza a acumulação de 2 cargos de médico, não sendo compatível a interpretação ampliativa para abrigar no conceito de cargo de perita criminal com especialidade em medicina veterinária, como ocorre o que nesse mandado de segurança. A especialidade médica não pode ser confundida sequer com a especialidade veterinária. Cada qual guarda característica própria, que se separa para efeitos da acumulação, vetada pela Constituição da República. O inciso 17. A proibição de acumular entende-se a empregos e funções e abrange o que autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas diretas ou indiretamente pelo poder público. Entretanto, senhor, o inciso 17, a proibição referida para efeitos da Constituição são sociedades de economia mista, aquelas anônimas ou não, sob o controle da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos municípios, independente das circunstâncias de terem sido criadas por lei. Configura-se má-fé do servidor que acumula cargos públicos de forma ilegal, quando, embora devidamente notificado, para optar por um dos cargos não o faz, consubstanciando sua omissão de persistir na prática do ilícito. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais. Inciso 19. O controle da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos municípios, independente das circunstâncias, de terem sido criadas por lei, no julgamento da ADIM 234 do Rio de Janeiro, ao apreciar o que? Dispositivo da Constituição do Rio de Janeiro que vedava a alienação de sociedades de economia mista estaduais, o STF conferiu interpretação conforme a Constituição da República, no sentido que, de serem admitidas essas alienações, as condições às autoridades legislativas por lei em sentido formal, tal somente quando importava em perda de controle acionário por parte do Estado,
naquela assentada se decidiu também que o chefe do Poder Executivo Estadual não poderia ser privado de competência para dispor sobre organização e o funcionamento da administração estadual. O conteúdo análogo das normas impugnadas nessa seção, distinção apenas na vedação dirigida a uma sociedade e economia mista estadual, específica ao Banco do Estado do Rio de Janeiro, S.A. Entretanto, senhor, o SEBRAE não corresponde à noção constitucional de autarquia, que, para começar, há de ser criada por lei específica, Constituição, artigo 37, inciso 19, e não na forma de sociedade civil com personalidade de direito privado, como é o caso recorrido. Por isso, disposto no artigo 20 da Lei 4.717/65, Lei da Ação Popular, para não se chocar com a Constituição, há de ter ao seu alcance reduzido, não transforma em autarquia as entidades de direito privado que recebem e apliquem contribuições para fiscais, mas simplesmente ao incluir aquelas no rol, como todos enumeradas aí. Entretanto, a proteção de cujo patrimônio que predispõe à ação popular. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. A medida cautelar, ação de inconstitucionalidade, telecomunicações, alegações violadas. Não ocorre medida cautelar indeferida. É dispensável a autorização legislativa para a criação de empresa subsidiária desde que haja o quê? Desde que haja uma ocorrência, desde que haja a criação de empresa, previsão legal para tal fim, para a criação de uma empresa pública ou sociedade de economia mista. É dispensável que autorização legislativa para a criação de empresa subsidiária, desde que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz, tendo em vista que a lei criadora é a própria medida autorizadora. Inciso 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processos de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantida as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá o quê? As exigências de qualificação técnicas e economias indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A natureza jurídica contratual do vínculo negocial que a GAP mantém com a administração federal, cujo núcleo é a obrigação de prestar serviço de assistência à saúde, visando uma contraprestação pecuniária, impor regular procedimento licitatório, observados os parâmetros estabelecidos na Lei 8.666 de 93, o modelo de gestão não se caracteriza como de autogestão para o fim previsto no artigo 1º do Decreto 4.978 de 2004. A impossibilidade de formar convênios com os órgãos e entidades da administração pública que não sejam patrocinados sem licitação. Não há violação a direito líquido e certo no acordo do Tribunal de Contas da União que vedou aos órgãos e às entidades da administração pública federal, excetuados os patrocinados originários, a celebração de novos convênios para prestação de serviços de assistência à saúde para os respectivos servidores. A proibição relacionada a parentes consanguíneos diante da titularidade. Digamos, a realização de eventos esportivos por entidades
privada com múltiplo patrocínio, descaracterização do patrocínio como contratação administrativa sujeita à licitação. A participação de município como um dos patrocinadores de eventos esportivos de repercussão internacional não caracteriza a presença do ente público como contratante de ajuste administrativo, sujeito à prévia licitação. A ausência de dever de patrocinador público de fazer licitação para condicionar o evento esportivo, objeto não estatal, em ocorrência de pacto administrativo. Doravante, senhor, a titularidade de servidores de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros, nos termos do artigo 21, inciso 7º da Constituição, é da União. É possível que a desestatização de serviços públicos já explorados por particulares, de responsabilidade da União, conforme o disposto. A inexistência de concessão ou de permissão para a utilização de algumas linhas, além de iminente expiração do prazo de concessão ou permissão de outras linhas. Existência de decisões judiciais proferidas em ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal, que determinará que a imediata realização de certame das linhas em operação. Possibilidade de adoção de modalidade de leilão, no caso em apreço, nos termos do artigo 4º da Lei 9.491 de 97, a necessidade de observância do devido processo licitatório, independente da modalidade ser adotada leilão ou concorrência. Entretanto, senhores, admite-se também a lei estadual afeta o equilíbrio econômico financeiro de contrato de concessão de obra pública celebrado pela administração capixaba, ao conceder desconto e isenções sem qualquer forma de compensação, afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão de contratos administrativos celebrados. Também o inciso 22, administração tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e município. O caput do parágrafo 1º do artigo 37 impede que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos, alcançando que os partidos políticos a que pertençam o rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade, vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social. É incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, até incluídos slogans, que caracterizam a promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertença ao titular do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que consta de comando posto pelo Constituinte dos 80. Entretanto, senhor, o parágrafo 2º, a não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará o que a nulidade do ato, a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Mesmo quando reconhecida a nulidade de contratação do empregado público nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, subsiste o que é o direito aos depósitos do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos servidores prestados, pelos serviços prestados, seja. O parágrafo 3º, a lei disciplinará o que as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o que o que é especialmente. Entretanto, no artigo 37, parágrafo 3º,
inciso 1, 2 e 3. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurados a manutenção dos servidores de atendimentos ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços públicos. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o dispositivo no artigo 5º, inciso 10 e 18. Inciso 3. A disciplina de representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. E no parágrafo 4. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário da forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Improbidade administrativa. Agente político. O comportamento alegado ocorrido no exercício do mandato de governador do Estado, possibilidade de dupla sujeição, tanto ao regime de responsabilização política, mediante o impeachment, de acordo com a Lei 1079 de 50, desde que ainda titular de referido mandato eletivo, quanto à disciplina normativa da responsabilização civil por improbidade administrativa. A extinção subsequente do mandato de governador é exclusão do regime de acordo com a Lei 1079 de 50, no artigo 76, parágrafo único, o pleito que objetiva distinguir o processo civil de improbidade administrativa é em razão de que, à época dos fatos, a autora ostentara que a qualidade de chefe do Poder Executivo, a legitimidade, contudo, de aplicação e a ex-governador do Estado, do regime jurídico fundado na Lei 8.427 de 92, regime de plena responsabilidade dos agentes estatais, inclusive dos agentes políticos, como expressão necessária do primado da ideia republicana. Entretanto, senhor, continuando, as sanções civis, no artigo 12 da Lei 8.429 de 92, aos atos de improbidade administrativa, estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a administração pública. O STF tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa, mostra-se irrelevante para efeito de definição da competência originária dos tribunais, que se cuide de ocupantes de cargo público ou de titular de mandato eletivo, ainda no exercício das suas respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante o magistrado de primeiro grau. Os atos de improbidade administrativa são tipificados como crimes de responsabilidade, Lei 1079 de 50, delito de caráter político administrativo, distinção entre os regimes de responsabilidade política e administrativa. O sistema constitucional brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos regimes políticos e os demais agentes públicos. Entretanto, senhor, a Constituição não admite a concorrência entre os dois regimes de responsabilidade política e administrativa para os agentes políticos, o previsto no artigo 37, parágrafo 4º. Se a competência para processar e julgar a ação de improbidade pudesse abranger também os atos praticados pelos agentes políticos, submetidos a regime de responsabilidade especial, ter-se-á uma interpretação abrogante do disposto aí da referida lei. O foro especial, por prerrogativa de função, é extensão no tempo, no momento posterior à cessação da investidura na função dele, determina a súmula 394 do STF e o cancelamento pelo STF. A Lei 10.628, que acrescentou o parágrafo 1º e 2º, e o artigo 84 do CPP, a pretensão inadmissível de interpretação autêntica da Constituição por lei,
e usurpação de competência do Supremo Tribunal para interpretar a Constituição. Inconstitucionalidade declarada. O que? O parágrafo 1º do artigo 84 do CPP, acrescida pela lei, estender a regra de ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade administrativa é extensão de competência especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório contra o mesmo dignatário. Entretanto, a declaração por lei de competência originária não prevista na Constituição. A inconstitucionalidade pretende, a lei questionada, equiparar a ação de improbidade administrativa de natureza civil, a ação penal contra os mais altos dignatários da República, para o fim estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção às duas espécies. O parágrafo 5º da referida lei, da Constituição, a lei estabelecerá o quê? Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause o quê? Prejuízo ao erário, ressalvado o quê? Às respectivas ações de ressarcimento. Entretanto, senhor, a denegação de segurança, beneficiário de bolsa de estudo no exterior patrocinado pelo poder público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas de órgão provedor. Precedente aí do mandado de segurança é incidência na espécie do dispositivo do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. O artigo 6º, o parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurados que o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, a responsabilidade civil do Estado, investidura em cargo público por força de decisão judicial. A tese afirmada em repercussão geral, na hipótese de posse em cargo público, determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sobre o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante devido ter sido investido em momento anterior, salvo situação, eu diria, de arbitrariedade flagrante. Pensão especial a cônjuge de vítima assassinada no Distrito Federal. Lei que impõe ao Distrito Federal responsabilidade além do previsto